Abramos nossas Bíblias em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. A nossa leitura será dos versículos 5 a 7. Mateus 4, do versículo 5 ao versículo 7. Diz assim então a palavra do Senhor: Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Oremos. Nosso bendito Deus, ó Pai, obrigado por esse conforto do qual fomos lembrados agora por meio desses cânticos, do teu cuidado conosco, da tua presença em meio às lutas, em meio às provações, às adversidades, e também em meio às tentações. Obrigado, Santo Deus, porque em nenhum momento somos desamparados pelo Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Em nenhum momento deixamos de ser assistidos pelo Espírito Santo. Tua palavra diz que o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. O Teu Filho intercede também por nós, como nosso sumo sacerdote, e o Senhor tem coordenado todas as coisas para o bem daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. E na nossa jornada aqui, ó Deus, principalmente a nossa luta é contra o pecado que habita em nós, contra a pressão que o mundo faz com as suas filosofias, com seus moldes, com seus pensamentos, para que nos conformemos a ele, como também Satanás tenta nos seduzir para pecarmos contra ti. Ó Deus, mais uma vez nos encoraja por meio da tua santa palavra, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, para que no final estejamos mais fortalecidos, mais encorajados na luta contra o pecado, contra as tentações e as seduções de Satanás. Assim eu te oro, em nome de Cristo. Amém. Nesses versículos, a batalha entre Jesus e Satanás continua. No primeiro round dessa batalha, os versículos 3 e 4, nós vimos Satanás golpeando o Filho de Deus com a tentação de que ele transformasse pedras em pães para saciar a sua fome. Satanás tentou a Jesus para que ele pusesse um fim à aprovação de Deus. Ele estava ali durante 40 dias naquele deserto, foi levado ali pelo Espírito para ser tentado, para ser provado melhor, e o diabo se aproveitou dessa provação, desse teste promovido por Deus, para então tentar o Filho de Deus, seduzir o Filho de Deus ao pecado. E na primeira tentação ele tenta seduzir Jesus Cristo a agir de forma independente do Pai, que Jesus Cristo pusesse então um fim ao seu jejum, à sua fome, transformando aquelas pedras em pães. Mas nós vimos que Jesus repeliu esse ataque de Satanás com a espada do Espírito. No versículo 4, Jesus Cristo disse, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós vimos que essa é uma citação lá de Deuteronômio, um contexto em que Moisés estava lembrando ao povo de Israel de como Deus esteve provando eles pela fome, provando eles pela escassez durante os dias de peregrinação, apenas dando o sustento diário, o maná diário, para que eles entendessem que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Então nós aprendemos que, embora seja importante
o sustento físico. Algo mais importante e primordial é nos alimentarmos da palavra de Deus e obedecê-la. Satanás, ele nos tenta a gastarmos o nosso tempo, as nossas forças na luta pelo sustento, enquanto negligenciamos a palavra de Deus. Não é que não devemos nos empenhar no trabalho, não é que não devemos nos empenhar na busca pelo sustento, mas é que não podemos fazer isso e usar isso como desculpa de que não tivemos tempo para a palavra de Deus. Acordar muito cedo e dormir muito tarde, ocupados em atividades que aumentam a nossa renda, ao passo que negligenciamos a palavra de Deus, será em vão. Lá no Salmo 127, lá diz que penamos para ganhar o nosso pão, se ignorarmos que o nosso sustento vem de Deus. Ou que penarmos para ganharmos o nosso pão será em vão, se ignorarmos que o nosso sustento vem de Deus. Então, sim, precisamos trabalhar, claro, precisamos trabalhar, mas precisamos também e primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça. Se não nos alimentarmos da palavra de Deus, será inútil termos dois ou três trabalhos. Na casa onde as pessoas não se alimentam com a palavra de Deus, escute bem isso, na casa onde as pessoas não se alimentam com a palavra de Deus, o aumento de dinheiro, o aumento da renda, não é acompanhado pelo aumento de sossego, de paz na família e às vezes nem mesmo da diminuição de contas. Na casa onde as pessoas não se alimentam com a palavra de Deus, parece que o aumento do dinheiro encurta a paz, encurta o sossego e parece que aumentam as preocupações. Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Trabalhe para edificar a sua casa, mas se o Senhor não for a base, se o Senhor não estiver sendo honrado, se o Senhor não estiver sendo buscado, esse seu trabalho vai ser em vão. Inútil, versículo 2 do Salmo 27 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele, o Senhor, o dá enquanto dormem. Então, não caia na tentação de negligenciar a palavra de Deus, as coisas de Deus, porque você está muito ocupado em ganhar o seu dinheiro, em aumentar os seus bens, em ganhar o seu sustento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Busque o seu pão, trabalhe para o seu sustento. Se Deus o abençoa, aumente a sua renda, mas lembre-se, a ocupação mais importante em cada dia é estarmos com a palavra de Deus. A ocupação mais importante hoje, deste domingo, deve ser um tempo com a palavra de Deus. Satanás, então, não conseguiu derrubar Jesus nesse primeiro round, os versículos 3 e 4. Para o segundo round, Satanás leva Jesus para um outro ambiente, para um ringue diferente. No versículo 5 diz: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Satanás transporta Jesus do silêncio do deserto para o burburinho da cidade. E aqui acontece um choque de realidade. Jesus estava 40 dias isolado, ali no deserto, e de repente ele está ouvindo o barulho da cidade. Dependendo do estado emocional do indivíduo, isso certamente iria mexer com as suas emoções. Essa mudança drástica o deixaria mais vulnerável, mais frágil emocionalmente, mais desatento. E é contando com isso que Satanás dispara o segundo golpe, a segunda tentação. Versículo 6, ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Se és filho de Deus, atira-te abaixo. Nosso tema hoje à noite é atira-te abaixo.
para nós lembrarmos aí do segundo disparo de Satanás. Nós estamos observando nessa batalha, especialmente o comportamento de Jesus, que, como diz lá em Hebreus 4:15, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. Nós queremos aprender com o nosso mestre como resistir ao diabo, como não ceder às tentações, diante dos ataques ferozes, sutis, sorrateiros do diabo e também dos seus demônios, o que fazer para não cairmos na tentação, como permanecermos firmes até o fim. Na primeira tentação, em suma, repetindo a ideia, nós aprendemos que mais importante do que satisfazermos os nossos apetites físicos, mais importante do que atendermos às nossas necessidades materiais, é nos alimentarmos com a palavra de Deus e obedecê-la. E agora, nesta segunda tentação, eu quero soar o alarme de 3 alertas para não cairmos na tentação de Satanás. 3 alertas para estarmos ligados, atentos, para não cairmos na tentação de Satanás. Primeiro alerta: cuidado com o desejo de fazer algo espetacular. Cuidado com o desejo de fazer algo espetacular. A tentação de Satanás foi, versículo 6, ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Essa tentação desafiava Jesus a fazer algo espetacular. Satanás colocou Jesus, o texto diz, no pináculo do templo, ou seja, em um dos pontos mais altos do complexo do templo. O ponto exato é incerto, o texto não diz exatamente em que ponto foi, mas imagina-se que tenha sido em um ponto do lado oriental, para o lado que o sol nasce, e desse ponto, do final ali do templo, ou do limite do templo, para o Jardim das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, tinha o Vale de Cedron. E Joséfo, um historiador daquela época, ele faz referência à estrutura, o quanto era alto do topo da estrutura até o desfiladeiro. De acordo com a tradição, Tiago, que era um líder da igreja em Jerusalém, ele foi martirizado por ter sido jogado desse pórtico, desse alto aí do templo. Um salto, então, do ponto onde Jesus estava, seria um mergulho para a morte. Atira-te abaixo, dê um salto para a morte. Mas Satanás desafia Jesus a confiar em Deus. Na primeira tentação, transformar as pedras em pães, Jesus se defendeu que o mais importante era a obediência à palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora Satanás, ele usa a Escritura como argumento. Satanás usa uma citação da Escritura, uma porção da Escritura, para que Jesus prove que realmente ele confia em Deus. Versículo 6, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. É como se Satanás dissesse para Jesus: muito bem, vamos lá, já que você é filho de Deus, e já que para você o mais importante é obedecer à palavra de Deus e depender dele, então pule. Está escrito, afinal está escrito que ele enviará os seus anjos para o sustentar. A Bíblia não diz se havia ali pessoas como espectadores desse momento, mas dificilmente, quando Jesus pulasse e os anjos aparecessem para salvá-lo, dificilmente isso não seria notado. Desse lado de onde Jesus estava, do muro onde Jesus estava, existia uma porta. Essa porta dava de frente para a entrada do templo, para a porta em frente ao templo. E na profecia de Ezequiel, capítulo 43,
lá diz que era por essa porta do Oriente que a glória de Deus vinha para o templo. Também era aguardado que o rei Messias, aquele que salvaria Israel dos seus inimigos, ele viria para Jerusalém também pelo lado do Oriente, pela porta do Oriente. Então imagine o que aconteceria se as pessoas que estavam por ali avistassem os anjos carregando Jesus deste lado do templo, por onde eles aguardavam o Messias. Imagine o impacto que isso teria para as pessoas, o que é que elas iriam comentar, o que é que elas iriam dizer, será que chegou o nosso Messias? Para quem acabou de sair da solidão do deserto, onde estava sendo testado, provado para iniciar o seu ministério, Jesus estava lá no deserto sendo provado para isso, para iniciar o seu ministério. Então, para ele, essa seria uma forma espetacular de vir a público e já ser reconhecido como Messias. Agora mesmo, Jesus já poderia ser ovacionado como o rei de Israel. Jesus poderia fazer algo espetacular e garantir a sua aceitação como Messias. Essa era uma tentação à soberba da vida. E Satanás nos tenta também a esse pecado. É o pecado de você ostentar as suas posses, as suas habilidades, a sua posição ou mesmo a sua espiritualidade para receber exaltação como retorno. É uma tentação para impressionar as pessoas com feitos espetaculares, para depois você receber os aplausos. É a tentação de fazer grandes coisas com a motivação errada. Os fariseus, por exemplo, davam esmolas em lugares públicos. Lá em Mateus 6 diz que nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Às vezes eles pousavam de espirituais e se colocavam em lugares estratégicos para orar, nas sinagogas e nos cantos das praças. Para quê? Para serem vistos dos homens. Como diz Mateus 6:1, eles exerciam a sua justiça diante dos homens com o fim de serem vistos. Faziam algo espetacular, extraordinário, algo que era certo a fazer, mas com a motivação errada. Somos tentados assim, a agirmos assim? E como somos? Essa é uma das tentações que mais enfrentamos. Lutamos, pelo menos devemos lutar, para fazermos a coisa certa, com empenho, com esforço, esmero, motivados não pelo louvor próprio, pelo desejo de louvor próprio. Essa tem que ser a nossa luta, fazer o que tem que ser feito, com o empenho que é necessário, mas não com o desejo de receber aplausos de volta. Temos que lutar para isso. Esse tipo de tentação nos leva a encarar a realidade de que no nosso coração há uma ânsia de querermos ser alguém, de querermos ser celebrados, de sermos reconhecidos, queremos fazer algo espetacular para recebermos os aplausos, os likes. É como se a nossa satisfação ou busca de identidade dependesse de as pessoas nos reconhecer, nos admirar, nos elogiar e propagar por algo que tenhamos feito ou que fazemos. Se um pastor ou um pregador, por exemplo, se esforça e se esmera no ensino, motivado pelo desejo de que as pessoas o elogiem, falem bem dele pelas redes sociais como um exímio intérprete, já caiu na tentação do diabo. Se os seus investimentos não visam a glória de Deus e o bem do próximo, mas apenas o desejo de ser reconhecido como o mais bem-sucedido empreendedor,
você já caiu na tentação do diabo. Se todo o seu capricho como pai ou mãe, todo o seu empenho nisso, e você consegue produzir filhos bem educados, respeitáveis, obedientes, e se todo esse seu esforço é apenas para você ser admirado como um bom pai, uma boa mãe, você caiu na tentação do diabo. Se toda a sua prontidão em servir, em estar à disposição, em cuidar bem dos irmãos, é para que as pessoas possam dizer, pense num irmão que é servo, pense numa irmã que é serva, é só para que as pessoas digam algo desse tipo a seu respeito? Por mais que você fez bem feito, mas você caiu na tentação do diabo. Se o zelo que você tem em se vestir de modo decente, é para que as pessoas olhem para você, se essa é a sua motivação, que as pessoas olhem para você e a vejam como uma referência, você caiu na tentação do diabo. Veja como é fácil cairmos nesse pecado. Se avalie, pense bem, você fica chateado, aborrecido, ofendido, porque ninguém reconhece o seu trabalho, ninguém o agradece pelo que você faz, ninguém nota o seu zelo, você fica aborrecido, chateado por falta disso? Se isso acontece com você, o que eu posso dizer para você é, se arrependa, e se você confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo para lhe perdoar e lhe purificar de toda injustiça. Porque essa atitude de frustração, de amargura, porque ninguém demonstra admiração, ninguém me dá uma palavra de gratidão, ninguém manifesta qualquer reconhecimento, essa frustração é um sinal de que o que você faz não para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. E é só por isso que você se ofende. Agora, pensando em nós como igreja, irmãos, no nosso papel como igreja nesse mundo, nós temos também que ter o discernimento, o bom senso, a sabedoria, que o mais importante na vida da igreja é a palavra. O mais importante na vida da igreja é a palavra. Para os salvos, para os irmãos, o mais importante é a palavra. E aquilo que nós podemos oferecer para os não salvos, para os perdidos, também é a palavra. É o mais importante a oferecermos. Então, cuidado para não nos enganarmos achando que apenas se fizermos coisas impressionantes, se fizermos coisas espetaculares, aí sim nós vamos conseguir conquistar as pessoas. As igrejas da nossa geração têm sofrido com esse mal, têm sido pressionadas a serem espetaculares no seu louvor, no seu ambiente, nos seus projetos sociais, a serem impressionantes na sua liturgia, nos seus eventos, nos seus ministérios. A exemplo disso, o ambiente de muitas igrejas hoje parece mais uma casa de shows do que um lugar onde uma congregação vai se reunir para cantar louvores ao Deus Altíssimo de uma forma reverente, onde um homem irá pregar com seriedade a palavra de Deus. Nós somos pressionados a fazermos coisas espetaculares, sensacionais, com programações e eventos que cativem as pessoas. A nossa mentalidade já é essa, de que temos que fazer coisas impressionantes para cativar as pessoas. Quantos pastores por aí, talvez pressionados por sua congregação, renunciam a valores, renunciam a zelos, para serem mais atrativos às pessoas. Isso é sensacionalismo. Quando você começa a atrair as pessoas, apelando às suas sensações, às suas emoções, você
aceitou uma missão impossível. Você ter sempre que se superar, sempre inventar algo mais impressionante para sustentar, para manter aquelas pessoas. Por exemplo, quem assistiu à seleção brasileira de futebol lá na década de 90, não fica satisfeito quando o Brasil hoje ganha com 1-0. Aquela geração foi acostumada a ver o Brasil vencer com 4, 5 gols. Então nós não ficamos satisfeitos se o placar é 1 ou 2 gols de diferença a nosso favor. Para nós, a sensação é melhor, o prazer é melhor quando há mais gols. Os flamenguistas que nos últimos 3 anos aí, viu o time ganhando com 5 gols, 4 gols, agora deve estar frustrado que o time não consegue, né, mal ganhar com 1, 2 gols, passando por esse momento de crise. É porque nós somos acostumados, faz parte do nosso ser isso, de a gente querer sempre uma sensação maior, uma sensação melhor. A sensação das pessoas por coisas espetaculares, extraordinárias, é um bicho difícil de sustentar por muito tempo. Quando se trata, então, das coisas de Deus, a empolgação das pessoas diante de coisas extraordinárias não é sinal de aprovação ou de aceitação. Quando se trata das coisas de Deus, a empolgação das pessoas com algo que é extraordinário, com algo que é encantador, não é sinal de aprovação ou de aceitação. Uma banda na igreja, um coral belíssimo, programações especiais, conferências, encontros, elas têm o seu devido lugar na vida da igreja, assim como os milagres, as curas, a multiplicação de pães, ressuscitar mortos, tinham o seu lugar na vida de Jesus Cristo, no ministério de Jesus Cristo. A grande maioria das pessoas que foi atraída a Jesus, por causa dos seus feitos, não foi de fato atraído a Jesus, foram atraídas aos feitos. A carne tem anseio por feitos espetaculares. As pessoas estão dispostas a seguir qualquer um que faça coisas extraordinárias, independente do caráter dessas pessoas. Mateus 24:24, Jesus disse que mais à frente, um pouco mais para o futuro, surgirão falsos cristos e falsos mestres, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Até mesmo os eleitos da época vão namorar um pouco com esses falsos cristos, vão se sentir seduzidos, tentados a seguir esses homens. Entenda que feitos extraordinários não produz fé verdadeira. Mesmo os milagres de Jesus não produziram fé verdadeira nas pessoas. Na verdade, é exatamente o contrário. Feitos extraordinários tendem a atrair multidões de falsos crentes. Feitos espetaculares tendem a atrair multidões de falsos crentes. Não é o problema com esses feitos, no coração das pessoas. Por isso, normalmente, igrejas cheias de eventos, cheias de coisas extraordinárias, estão abarrotadas de pessoas. Mas a qualidade de fé dessas pessoas é tão superficial quanto o esmalte que uma mulher passa na sua unha. E isso quando existe mesmo a fé. Jesus fez muitas coisas extraordinárias. Ainda assim, as pessoas o abandonaram e depois clamaram por sua morte. Jesus, quando percebeu que as pessoas estavam se afastando dele, abandonando por causa da sua mensagem, ele não foi tentar fazer uma outra coisa mais extraordinária, ele não amenizou a sua mensagem, não comprometeu a sua mensagem para manter os seus seguidores, não. Tenhamos cuidado, irmãos, sobre o papel da igreja neste mundo. Tenhamos cuidado sobre o papel da igreja neste mundo. É nossa responsabilidade como igreja zelar
pelo compromisso, nosso compromisso com a Escritura. É nossa responsabilidade como igreja não cairmos na tentação de sermos espetaculares para atrairmos as pessoas. O que nós temos de mais importante para oferecer às pessoas e para atrair as pessoas é a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para impressionar as pessoas. Para nós o que importa é satisfazer aquele que arregimentou, Jesus Cristo, Deus Pai. Por isso a nossa motivação em fazermos o que fazemos como igreja é a glória de Deus. A nossa motivação para fazermos o que fazemos como alguém da igreja tem que ser a glória de Deus. Então, cuidado com as coisas espetaculares que você faz ou que você precisa fazer. Qual é a sua motivação por trás de tudo? Por que você tem que ser espetacular? Por quê? Segundo alerta, cuidado quando o diabo cita as Escrituras. Cuidado quando o diabo cita as Escrituras. Versículo 6. E lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. De quem é essa fala aqui? De Satanás. Como disse um comentarista, o diabo tenta Jesus com a Bíblia na mão. O diabo tenta o Filho de Deus com a Bíblia na mão. Ao perceber que o desejo, o compromisso de Jesus era obedecer a Deus, era glorificar a Deus por meio da palavra, o diabo tenta Jesus com a palavra. O diabo tenta combater fogo com fogo. Ele tenta usar a arma de Jesus contra ele mesmo. Ele tenta aqui ver se Jesus consegue experimentar também da sua própria arma. Jesus tinha golpeado Satanás com a espada do Espírito. Agora, na hora da revanche, Satanás também usa a espada do Espírito. E aí ele cita o Salmo 91, os versículos 11 e 12. De forma sutil, inteligente, Satanás usa as Escrituras e acredita que encurralou a Jesus, que colocou Jesus contra a parede. Se para Jesus o mais importante é a palavra de Deus, então Satanás o desafia com a palavra de Deus. Jesus atendeu a Satanás porque ele estava citando as Escrituras? Não. Satanás, ele sabe muito bem como manipular o uso da Bíblia a seu favor. Quando ele tentou Eva, ele chegou argumentando sobre o que Deus tinha dito. É assim que Deus disse, e vai argumentar ali acerca da palavra de Deus. A maioria das seitas e das heresias surge de pessoas com a Bíblia na mão. Os grandes falsos mestres, os ministros de Satanás, também sabem dizer porque está escrito. Eles também sabem percorrer parte das Escrituras, fazer explicações maravilhosas, encantadoras de passagens da Bíblia. Por isso, não podemos ser inocentes a ponto de achar que só porque estão falando da Bíblia, só porque estão falando de Deus, a coisa é de fato de Deus. Se atente bem a isso. Não podemos adotar aquela crença miserável de que, se estão falando de Deus, então está tudo bem. Então, é bom. Ou, o importante é que estejam falando da Bíblia. Não sei exatamente o que é que estão dizendo, não estou entendendo o que é que estão dizendo, mas está lá, está falando da Bíblia, então está falando a palavra de Deus. Cuidado. De quem é a boca que está falando de Deus? Quando
Paulo e Silas estavam em Filipos, saiu ao encontro deles, Atos 16 vai dizer, uma jovem possessa de um espírito adivinhador, um demônio. E essa jovem dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Pense numa propaganda. Uma mulher que já era conhecida, que dava lucro ali para os seus donos, ela estava dizendo: esses homens aí são servos de Deus, eles anunciam o caminho da salvação. E por vários dias ela fez isso, até que Paulo, indignado, expulsou o demônio. Por que Paulo fez isso? Quando a Bíblia está sendo citada pelo diabo, ou por um dos seus instrumentos, não devemos nos submeter. Não devemos dar atenção. E, especialmente para nós, nesses dias das redes sociais, em que nós participamos muito do que acontece no mundo todo, através das nossas publicações. Para muitos crentes hoje, parece que a Bíblia se torna mais importante ou ganha um peso maior se for citada por alguém famoso. Por exemplo, no carnaval desse ano, a cantora Baby do Brasil, se você não sabe quem é, nem precisa procurar, não vai perder nada. Mas essa cantora, lá do seu camarote, disse para o trio da outra, Ivete Sangalo, que o apocalipse está próximo. E incentivou, para todos ouvirem, incentivou as pessoas a buscarem o Senhor enquanto se pode achar. Aquele versículo de Isaías que tinha na frente da nossa igreja antigamente. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nesse recente show satânico da pervertida Madonna, as pessoas ouviram ali muitas referências, muitos textos do livro de Apocalipse. Mas, irmãos, quando esse tipo de pessoas cita a Bíblia, não é para nós irmos lá nas nossas redes sociais e postar com uma certa empolgação que até fulano agora está falando da Bíblia. Como se a Bíblia passasse a ser verdadeira, ou como se ela passasse a ter uma importância maior, um peso maior, porque fulano, famoso, está falando da Bíblia, citando a Bíblia. Não, é para nós termos maior cuidado quando Satanás, ou um dos seus ministros, ou um dos seus filhos, citam a Bíblia. Quando a Bíblia vem da boca de Satanás, acredite, nunca é para o nosso bem. Nunca é para o nosso bem. E Paulo expulsou aquele demônio que por meio daquela jovem estava dizendo: estes são os servos do Deus Altíssimo, eles anunciam a vocês o caminho da salvação. Paulo expulsou para que não houvesse confusão, para que as pessoas não achassem que Paulo e o Espírito que fala através dessa mulher, tudo a mesma coisa. Temos que ser distintos. A igreja tem que ser distinta. A igreja é a verdadeira portadora da palavra de Deus. Jesus não seguiu a Satanás porque ele citou a Bíblia. Então, cuidado, quando alguém que não é servo de Deus tenta lhe convencer a alguma ação citando a Bíblia. Você vai vencer Satanás como? Usando a Bíblia. Mas esteja alerta, porque Satanás também vai usar a Bíblia, vai fazer um uso indevido da Bíblia para tentar lhe derrubar. E o terceiro cuidado com os riscos que você se propõe a assumir. Cuidado com os riscos que você se propõe a assumir. A resposta de Jesus à tentação de Satanás foi, verso 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás colocou Jesus numa situação que despertasse os anseios pela glória, os anseios
pelo reconhecimento, pelos aplausos, mas isso era como se fosse uma capa, como se fosse mais uma camada, como numa cabeça de cebola, que você tinha numa camada e depois tem outra. Então, essa tentação que parecia que Satanás queria fazer uma propaganda para que Jesus agora pudesse se tornar o Messias, por trás dessa capa, tinha ali a essência desta tentação, que era tentar a Deus, algo que era claramente proibido nas Escrituras. Por isso que Jesus cita aqui na sua resposta, ele cita Deuteronômio 6:16, não tentarás o Senhor teu Deus. Lá em Deuteronômio 6:16, diz, não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Palavras de novo de Moisés, lembrando aos israelitas, no período que o povo de Israel tinha saído lá do Egito, na sua jornada pelo deserto, uma das suas paradas tinha sido em Massá. E ali o povo reclamou contra Moisés porque faltava água. Já tinham reclamado porque faltava alimento, agora estavam reclamando porque faltava água. E esse lugar antes se chamava Refidim e passou a se chamar Massá, exatamente para que o povo lembrasse de que lá eles tinham tentado o Senhor, dizendo, Êxodo 17:7, está o Senhor no meio de nós ou não? Deus já tinha providenciado o maná para eles, e agora, numa situação que estava faltando água, eles tentaram o Senhor dizendo, afinal, o Senhor está no meio de nós ou não? Como quem diz, bora Senhor, prove aí que você realmente está no meio de nós. A proposta, então, de Satanás aqui, era que Jesus, que foi tentado, passou no teste, ele não transformou as pedras em pães, ele provou que o mais importante era a palavra de Deus, ele provou que confiava em Deus, mas Jesus, será que o Pai também estaria pronto a fazer algo por você? O Pai estaria mesmo pronto para cumprir a sua palavra? Vamos fazer um teste, dê um mergulho para a morte e vejamos se o Pai vai mesmo mandar os seus anjos para ampará-lo. E aí, se Jesus fizesse isso, ele estaria colocando o Pai sob pressão, o próprio Jesus estaria definindo a maneira como gostaria de ser salvo. Meu Pai, lá na tua palavra, diz que o Senhor vai ordenar os seus anjos, que me guardem em todos os seus caminhos, então eu vou pular daqui e mande aí os seus anjos para vir me amparar. Então, se ele fizesse isso, ele estava definindo, é assim e assim que eu quero ser salvo. Ao fazer isso, ele estaria questionando o amor de Deus, o amor do seu Pai, estaria questionando a providência de Deus, ele estaria provando, tentando o seu próprio Pai. Ele estaria colocando em xeque o amor e o cuidado de Deus. Além disso, ele estaria, de forma direta e clara, desobedecendo à palavra de Deus, porque lá dizia, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus percebe essa sutileza de Satanás, Jesus percebe todas as camadas que estão aí envolvendo essa tentação de Satanás, e ele se defende dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, Satanás, ele lança essa mesma tentação sobre nós. E direitinho caímos nela. Há alguns que caem nessa tentação, achando que o que estão fazendo é espiritual, sinal de maturidade. Já vi, você já deve ter visto também, alguém se recusando a tomar um remédio, alguém que está com problema de saúde, se recusa a tomar um remédio, porque ela tem fé em Deus. Se Deus quiser me curar, Ele vai me curar sem precisar eu tomar remédio. Já viu alguém falando assim? Pessoas que agem assim estão tentando o Senhor.
estão colocando o Senhor à prova. Estão definindo a maneira como elas querem ser livres daquela doença. Senhor, eu não vou tomar esse remédio. Se você quiser me curar, dê um seu jeito aí, mas através do remédio não. A pessoa com isso assume um perigo de não usar os meios naturais que Deus providencia, porque ela acredita que seria falta de fé tomar remédios. Ela acha que não tomar remédio é uma atitude de fé, de maturidade. Se ela tomasse, seria falta de fé. Não tem nada a ver. Uma outra situação que talvez tenha acontecido com alguma frequência em alguns lares, de partos que, dependendo do tamanho da criança ou de alguma complicação na saúde da mãe, o que a medicina recomenda? Cesariana. Mas algumas mulheres, algumas irmãs, também tomada por esse entendimento de que seria falta de fé passar por esse processo, relutam então com a ideia da cesariana, dizendo: Deus fez a mulher para ter filho normal. E aí se submete a um trabalho de parto que acaba causando sequelas e às vezes até a morte nas crianças, na criança. Infelizmente, a gente conhece caso assim. Irmãos, a maioria das soluções de Deus para os nossos problemas é por meios naturais. A maioria das soluções de Deus para os nossos problemas é por meios naturais. Você já deve ter ouvido a história de um homem que teve a sua casa inundada por uma enchente. Ele não sabia nadar, e ele orava a Deus que Deus parasse a chuva e o ajudasse. Passou alguém numa canoa, ofereceu ajuda, e ele dispensou, porque disse: eu estou orando e Deus vai me ajudar. Mais tarde passou alguém num barco a motor, também ofereceu ajuda, e ele rejeitou, dispensou, dizendo: eu estou orando, Deus vai me ajudar. Mais tarde passou um helicóptero, desceu lá a corda, e ele sinalizou e gritou que não precisava, porque Deus iria ajudar. E por fim, esse homem foi levado pela correnteza, morreu afogado. E chegando ao céu, ele reclamou: Senhor, eu orei tanto para que o Senhor me ajudasse. E Deus disse: eu mandei uma canoa, mandei um barco a motor, mandei um helicóptero. Percebe? A maioria das soluções de Deus para os nossos problemas será por meios naturais, meios comuns. Nós temos que ter cuidado para não assumirmos riscos baseados em presunção de que Deus fará um milagre. Às vezes o milagre é algo natural, algo comum. Seria uma presunção, por exemplo, da minha parte, uma tentação a Deus, se durante toda essa semana eu tivesse dito: eu não vou estudar. Domingo, quando chegar lá na hora da pregação, Deus vai colocar as palavras na minha boca, o Espírito Santo vai iluminar a minha mente, e aí a pregação vai acontecer. Há tantos casos de pessoas que assumem alguns riscos, dizendo que se der errado é porque Deus quis. Afinal, Deus é soberano. Sim, Deus é soberano, mas nós somos responsáveis pelo que decidimos fazer. Entenda, confiar na soberania de Deus não é um cheque em branco que me dá o direito de assumir riscos que poderiam ser evitados. Deus nos ordena a ser sábios, Deus nos ordena a ser prudentes. Nós temos que olhar para a situação, avaliar, buscar a melhor maneira de agir, não simplesmente cruzarmos os braços e dizer: Deus é soberano.
com isso nós estamos minimizando o entendimento da soberania de Deus. Se Deus, por exemplo, o quiser o abençoar com a aprovação de um teste, o que é que ele vai usar? Geralmente, ele vai usar como meio para isso, para você ser aprovado no seu teste, ele vai usar o tempo gasto em estudo, o tempo que você gastou estudando. Agora, se você não estuda, dizendo, eu não vou estudar, se Deus quiser que eu passe, eu vou passar mesmo sem estudar. Isso é presunção. Deus não promete abençoar esse tipo de atitude. Parece até uma fala bonita, espiritual, mas nós somos proibidos a agir assim. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Esse tipo de presunção se coloca acima de Deus, coloca Deus contra a parede, embora a gente não tenha esse entendimento, mas nós estamos colocando Deus contra a parede como se dissesse, Senhor, dê o seu jeito. Você tem que me livrar aí de um jeito incomum. Deus não é o nosso servo para atender os nossos caprichos. Então, cuidado quando você se propõe a assumir riscos na saúde, no trabalho, nas finanças, na família. Não deixe de seguir um caminho normal, natural, para que as coisas sejam resolvidas. Porque você tem fé em Deus e Deus vai agir por um meio diferente. Não é assim. Deus pode agir de uma forma incomum? Sim. Mas geralmente, Deus age pelos meios comuns. O comum é Deus agir por meios comuns para nos abençoar. Amém? Satanás perdeu o segundo round. Novamente Jesus o golpeia com a palavra. Satanás atacou dizendo, está escrito. E Jesus se defendeu dizendo, também está escrito. Jesus, irmãos, continuou usando a mesma arma. Continuou usando a Bíblia, confiando na Bíblia, e assim venceu o inimigo em mais um round. Ele não pensou, parece que a palavra de Deus não funciona. Eu me defendi ali com Satanás, mas o bicho já está aqui de novo. Tem que pensar agora numa outra arma. Não, de novo, ele se voltou para as Escrituras. Na batalha contra as tentações de Satanás, devemos sempre empunhar a espada do Espírito, sempre empunhar a Bíblia. Entendendo isso, que Deus nos abençoe nesta semana, para que novamente nós tenhamos vitória sobre as tentações do diabo. Ele vai nos tentar a fazermos coisas espetaculares. Ele vai nos tentar para que a gente ouça aqueles seus instrumentos que estão citando a Bíblia. Ele vai nos tentar para a gente querer assumir riscos. E enquanto não damos a devida atenção à palavra de Deus. Mas a vitória é certa quando nós usamos a espada do Espírito. Oremos. Bendito Pai, damos graças ao Senhor por esse livro tão precioso, a Tua palavra. Senhor, desenvolve na nossa mente a noção, a compreensão da grandeza e do poder da Tua palavra, que é a palavra do Senhor, não é apenas um livro com letras. A palavra poderosa do Senhor é a Tua palavra com toda a autoridade, sobre as nossas vidas e sobre os nossos inimigos. Nos ajuda a seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, e nas tentações, ó Deus, fazermos bom uso da Tua palavra. Como disse Davi, guardo no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Nos dê sabedoria, ó Deus, para percebermos a sutileza, a malícia de Satanás, dos meios que ele usa para nos tentar,
da natureza das suas tentações e no desejo de nos submetermos à tua palavra, possamos, ó Deus, resistir o tentador. Assim eu te oro, em favor de todos nós, nos abençoa como tua igreja, nos faça crescer, nos faça amadurecer. Em nome de Cristo. Amém.